Agora, dando continuidade aos nossos conceitos de laços e objetos, vamos falar um pouco sobre os arrays, que são um tipo de objetos para armazenar dados que nós temos no JavaScript. Então, nós vamos primeiro abrir aqui uma interface com o Node. Podíamos fazer isso usando o console ou um arquivo JavaScript, né? Mas vamos fazer aqui com o Node. E vamos criar um array. Né? Então, o array é uma estrutura de dados do JavaScript que nós utilizamos para armazenar tanto strings, como armazenar números, para armazenar também outros objetos. Né? Podemos colocar outros arrays dentro de um array ou outro tipo de objeto. Então, vamos colocar aqui, criar uma variável, vou chamar de array1. Uma forma de criarmos um array é abrindo e fechando um parênteses, assim, né? Então, um parênteses não, um colchetes. Então, nós temos um array. Outra forma, vou criar um array 2, é criar com o comando new array. Vejam que se eu usar o comando typeof, ver o tipo da variável array1, ela é um tipo de objeto, ela é um objeto. E eu também posso criar um tipo de objeto, verificar o tipo do objeto do array 2, também é um objeto. Então, são as duas formas que eu tenho de criar, né, uma variável que é um tipo array, um objeto do tipo array. Então, eu posso colocar elementos, por exemplo, eu posso agora verificar array1 na posição 0, o que eu tenho? Eu não tenho nada, porque eu não coloquei nenhum elemento dentro do meu array, né? E eu posso também adicionar elementos no meu array da seguinte forma, um array 1 na posição 0, eu posso falar aqui que é igual a um valor 1. Então agora, se eu acessar o array 1 na posição 0, eu tenho o valor 1. Se eu mandar mostrar só o array 1, então eu tenho um array, né? Uma lista aqui, um array com um valor 1 dentro dela. Então são as formas que eu tenho de adicionar elementos. Eu também posso adicionar um elemento num array, agora colocando assim, um array na posição 1 é igual ao valor 2. E um array na posição 2 é igual ao valor 3. Eu posso mostrar o array 1, eu tenho o valor 1, 2 e 3. Uma outra forma que eu tenho de adicionar elementos num array é usando, então, a função push. Né? Então, uma função push, eu posso colocar aqui, então, um valor 4 dentro do array. E agora, eu vou mostrar o array 1. Então, ele tem o valor 1, o valor 2, o valor 3 e o valor 4. Então, são algumas formas que eu tenho para adicionar elementos dentro de um array. Eu posso então também criar já um array de forma literal, né? Então eu posso criar um array 3 da seguinte forma, com, por exemplo, V1, V2, V3 e V4. Então, dentro de um array, eu vou chamar ele de array 3. Então, se eu mandar mostrar agora o array 3, eu tenho todos esses 4 valores. Lembrando que para que eu possa acessar os elementos de um array, então, eu começo com a posição 0, né? Então, eu tenho um array com a posição 0 do array, eu tenho o valor V1. A posição 1 do array, a posição 2 do array e a posição 3 do array. Então, o array 3 na posição 0 tem o valor V1. Agora, se eu mandasse acessar o array 3 na posição 2, então eu teria a posição 0, 1 e 2. Ele me retornaria, neste caso, um V3. O valor V3, que é o valor que está armazenado dentro daquele vetor, daquele array, né? Ainda uma outra opção que eu tenho para os arrays é que eu posso criar um array com tipos diferentes, com tipos mistos, né? Um array não precisa ser só de um tipo string, eu não preciso ter só valores do tipo strings
ou só valores do tipo inteiros, né? Só um tipo de objeto, de um tipo de variável dentro de cada elemento do meu array. Então, por exemplo, eu posso fazer no array 3 um push do valor 10. Então veja que agora o meu array 3 tem um V1, V2, V3 e V4 que são do tipo strings e um tipo number, que é o quinto elemento, né? Vejam, se eu novamente olhar o tipo de dados do array 3, ele vai me dizer que é um objeto. Mas o array 3 na posição 0 tem uma string. O array 3 na posição 1 tem uma string, na posição 2 tem uma string, na posição 3 também tem uma string. E na posição 4 tem um number. Então eu posso ter tipos diferentes, né, dentro de um array. Eu posso colocar, inclusive, agora numa nova posição do array, um outro array. Né? Então, posso ter um array dentro de um outro array. Essas são algumas das características que eu tenho usando, então, um array. Por fim, eu posso também excluir elementos de um array. Né? Então, eu posso, por exemplo, fazer um delete, né, de array 3 na posição 2. Né? Então, um delete de array 3 na posição 2. Então, vai fazer assim. Então, se eu mandar mostrar agora o array 3, veja que agora ele tem um item vazio aqui na posição 2. Né? Então, 0, 1, 2. Eu não... vejam que ele não puxou os elementos, né, da posição 2, da posição 4, da posição 5 para esse lugar. Ele deixou esse espaço vazio que eu posso então depois colocar um novo elemento, né? Se eu mandar acessar agora o array 3 na posição 2, ele vai me dizer que esse valor ali é indefinido. Eu não sei o que não está ocupado esse espaço de memória, né? do armazenamento do array. Então isso é um cuidado que temos que ter quando formos excluir elementos, remover elementos, valores que estão armazenados dentro de um array. Né? Algumas propriedades interessantes de um array que nós podemos utilizar bastante é a propriedade length, por exemplo, uma propriedade que é bastante utilizada, que me mostra o tamanho do array. Veja, o array 3 tem o tamanho 5, o array 1, que criamos antes, tem o tamanho 4. Né? São dois arrays distintos. São algumas propriedades que o array nos oferece. Isso pode ser bem interessante, porque eu posso querer acessar, por exemplo, o último elemento do meu array. Né? Então, por exemplo, eu posso pegar o array 3 na posição, no tamanho do meu array 3, o tamanho dele, menos 1. Né? Então, eu sei que eu tenho o valor 10 no último elemento do meu vetor. Isso é importante, né? Para nós podermos percorrer os vetores, saber o tamanho de um array, o tamanho desse objeto é importante para que eu possa depois percorrer elemento por elemento, que nós vamos ver em outros vídeos. Ainda, uma outra característica importante de um array, eu já mostrei ainda há pouco, a função push, para colocar um elemento no final do meu array. E eu posso usar também a função pop para retirar o último elemento de um array. Então veja, se eu executar array3.pop, ele vai me retornar o valor 10, que eu poderia usar esse valor para apresentar na tela, para qualquer outra função que eu queira desse valor. Mas depois, se eu mandar novamente mostrar o array 3, esse valor já não está mais lá armazenado. Né? Então eu posso usar um push para colocar um elemento no final do meu array, ou um pop para retirar o elemento do final do meu array.